Você já saiu de uma discussão sentindo que perdeu, mesmo tendo dito tudo o que precisava? Já sentiu aquele nó na garganta, como se cada palavra tivesse te afastado da sua própria força? Talvez você esteja cercado de pessoas que falam alto, interrompem, zombam e dominam ambientes com arrogância disfarçada de confiança. E talvez, no fundo, você acreditasse que ficar calado era sinal de fraqueza, que não se defender era se render, que não reagir era perder. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é uma ilusão? Que o verdadeiro poder nunca esteve nas palavras, mas na ausência delas? Nietzsche, um dos pensadores mais incompreendidos da história, percebeu algo que poucos têm coragem de admitir. Quem fala demais, revela demais. Quem precisa convencer já está em desvantagem. O mundo nos ensina que precisamos lutar, nos explicar, defender nossas ideias, como se cada conversa fosse uma batalha pela verdade. Mas a natureza propõe algo diferente, um caminho mais sutil, mais letal e infinitamente mais inteligente. Nietzsche acreditava que o silêncio não é apenas ausência de ruído, mas uma presença avassaladora. O silêncio desconcerta, ele desestabiliza, ele força o outro a se confrontar consigo mesmo. Este vídeo é para você que constantemente se sente ignorado, ofuscado, invalidado. Para você que sai de conversas com a sensação de que ninguém realmente ouviu o que você quis dizer. Para você que está cansado de ser o alvo fácil, o bonzinho. Aquele que tenta manter a paz enquanto outros se aproveitam da sua calma. Talvez você tenha confundido seu silêncio com submissão. Mas hoje vou te mostrar que o silêncio pode ser sua arma mais poderosa. E que a verdadeira vitória não vem de ganhar uma discussão, mas de nunca precisar entrar em uma. Prepare-se para ver o silêncio sob uma nova luz, não como ausência de resposta, mas como a resposta definitiva. Vamos mergulhar nas ideias de Nietzsche e descobrir como dominar qualquer situação sem dizer uma única palavra. Por que sentimos tanta necessidade de responder, de rebater, de corrigir, de provar que estamos certos? Porque no fundo fomos condicionados a acreditar que a verdade deve ser defendida com unhas e dentes. Que se ficarmos calados, estamos permitindo que os outros vençam. Mas Nietzsche via isso como sintoma da nossa fraqueza mais profunda. O medo de parecer fraco. E por trás desse medo está o ego. Um ego frágil que não suporta ser questionado, que confunde discordância com ataque e transforma qualquer conversa em campo de batalha. Nietzsche dizia que a maioria das pessoas não busca a verdade quando argumenta. Elas buscam poder. Buscam reafirmar suas crenças. Não porque são sólidas, mas porque se forem abaladas, tudo desmorona. A argumentação, nesse sentido, não é ferramenta de sabedoria. É armadura defensiva. Um grito desesperado do ego para manter controle da narrativa. E o que isso significa? Que quando você se sente compelido a se justificar, a provar seu ponto, você já entrou no jogo deles e perdeu. Porque a simples necessidade de justificar sua posição mostra que você ainda está preso no desejo de ser aceito, validado, compreendido. Nietzsche chamou isso de moral de rebanho. O comportamento daqueles que vivem sob as expectativas dos outros. Que querem ser vistos como bons, corretos, justos. Mas essa busca por aprovação é exatamente o que te mantém fraco. A verdadeira força, dizia Nietzsche, não está em convencer os outros, mas em não precisar fazê-lo. Está em sustentar sua visão, mesmo diante de risos, críticas, rejeição. Está em ser mal compreendido e permanecer inabalável. O que ele nos propõe é um tipo de poder que não se mede em vitórias verbais, mas em domínio interno. Um poder que vem da capacidade de permanecer calmo enquanto todos ao seu redor estão perdendo o controle. Um poder que cresce quando você para de reagir. Se você realmente quer vencer, precisa entender isso. O jogo da discussão é um teatro. E o primeiro a se levantar para atuar já perdeu. Nietzsche sabia que a mente reativa é uma mente subjugada. A mente observadora, essa sim é perigosa. Porque está acima da necessidade de provar qualquer coisa. Mas então, se não devemos reagir, como exercemos poder sobre os outros? Se as palavras nos traem, como fazemos os outros sentirem nossa força? Sem dizer uma única frase? Nietzsche tinha uma resposta para isso. E ela está no ideal do Übermensch, o super-homem. O ser que transcende as limitações da moral comum e domina o mundo através do absoluto autocontrole. Nietzsche não escreveu para os fracos. Ele escreveu para os poucos que têm coragem de olhar para dentro, confrontar a própria miséria e transformá-la em força. Para ele, o humano comum vive aprisionado por convenções, moralismos e a necessidade do aplauso alheio. Mas existe outro tipo de ser, raro, perigoso, livre. O Übermensch não vive reagindo ao mundo.
Ele molda o mundo à sua imagem. E a parte mais impressionante, ele frequentemente faz isso em completo silêncio. O Übermensch não precisa ganhar debates. Ele não se envolve em jogos emocionais baratos. Ele observa, ele compreende, ele escolhe cuidadosamente quando falar. E mais importante, quando permanecer calado. Porque ele entendeu algo que os outros ignoram. O silêncio é uma forma de linguagem. Uma linguagem que não tenta convencer. Ela impõe presença. O silêncio do Übermensch não é vazio. É uma ameaça. É autoridade. É o som do autodomínio. Enquanto outros gritam, ele comanda respeito com o olhar. Enquanto outros explicam, ele observa. E revela as fraquezas alheias apenas com sua calma. Seu silêncio é um muro. Aqueles do outro lado se desesperam, tentando adivinhar o que há por trás dele. E nesse desespero eles cometem erros. Revelam demais. Perdem o equilíbrio. Esse silêncio não é passividade. É controle absoluto da própria energia. É economia estratégica. O Übermensch sabe que cada palavra dita é uma jogada revelada. Cada reação emocional é a exposição de um ponto fraco. Por isso ele permanece quieto. Não porque não tem nada a dizer, mas porque não precisa dizer nada. Ele transcendeu a necessidade de provar algo a alguém. Sua presença já fala por ele. E mais do que isso, ela perturba. Porque seu silêncio força os outros a olharem para dentro, a lidarem com o próprio ruído. Numa sociedade de barulho, aqueles que dominam o silêncio são reis. Nietzsche via o Übermensch como aquele que cria seus próprios valores, suas próprias regras, sua própria moral. Ele não depende da validação de ninguém. E por isso é temido. Porque nada desestabiliza mais do que um indivíduo que não pode ser manipulado. Por culpa, medo ou necessidade de aceitação. Seu silêncio é o escudo contra todos esses mecanismos. E quando ele fala, é porque suas palavras vão derrubar um império. Mas o que torna o silêncio tão perturbador para os outros? Por que tantas pessoas se sentem ameaçadas quando alguém simplesmente escolhe não reagir? O que acontece dentro da mente humana quando o confronto esperado é substituído por uma ausência avassaladora? A resposta está na psicologia. O silêncio não é apenas ausência de som. É um espelho. E o que ele reflete para muitos é insuportável. Quando você escolhe não reagir, você não está apenas se calando. Você está forçando a outra pessoa a ouvir a própria voz, a confrontar os próprios argumentos sem o conforto da resistência externa. E isso desestabiliza. Porque a maioria das pessoas não fala para se expressar. Elas falam para se proteger, para se convencer, para esconder o vazio que existe entre o que dizem e quem são. E então, quando você permanece em silêncio, o disfarce delas cai. A psicologia social já mostrou que em situações de confronto, o silêncio é percebido como julgamento. Não importa se você está apenas ouvindo. O falante começa a se sentir exposto, inseguro. Por quê? Porque sem sua resposta, sem sua reação, ele perde o controle da narrativa. O cérebro humano entra em estado de alerta. A amígdala, região do medo e da ansiedade, se ativa. A outra pessoa começa a projetar os próprios medos em você. Ele está me julgando? Percebeu minha insegurança? Sabe que estou blefando? E nesse campo de batalha psicológico, o silêncio age como uma lâmina invisível. Ele corta onde ninguém vê, mas todos sentem. Nietzsche intuiu isso muito antes da psicologia moderna confirmar. Para ele, a pessoa média vive escrava de suas reações. Age por impulso, reage por vaidade, fala por medo de ser esquecida. O espírito superior, aquele que domina a si mesmo, permanece calado. Porque sabe que cada palavra dada é um pedaço entregue ao inimigo. Cada reação emocional é um grito involuntário que revela onde atacar. Além disso, o silêncio tem efeito devastador sobre manipuladores. Pessoas que prosperam no controle emocional alheio. Dependem de suas reações para continuar no jogo. Quando você não reage, você quebra o ciclo. E o manipulador entra em pânico. Ele precisa da sua resposta para validar a própria posição. Sem ela, ele se perde. Ele se revela. Mostra a fraqueza que tanto tentou esconder. Mas há algo ainda mais profundo. O silêncio também aciona dores não resolvidas. Ativa traumas de rejeição, abandono, humilhação. Porque de repente a outra pessoa percebe que não está no centro, que suas palavras não bastam, que sua presença não causa impacto. E isso é intolerável para o ego narcisista. Por isso, quando você permanece em silêncio, você não está apenas se defendendo. Você está atacando onde mais dói, no centro da ilusão. É por isso que o silêncio exige força. Ele é desconfortável não apenas para os outros, mas para você também. Porque vai contra tudo que foi ensinado.
contra o impulso de reagir, de se justificar, de se explicar. Mas é exatamente por isso que ele é poderoso, porque exige domínio, e domínio é verdadeiro poder. Chegou a hora de parar de apenas entender o poder do silêncio e começar a usá-lo. Porque conhecimento sem prática é apenas teoria morta. De agora em diante, você vai aprender a transformar seu silêncio em arma de precisão. Não mais como escudo defensivo, mas como lâmina afiada, pronta para cortar as máscaras alheias no momento exato em que menos esperam. E o primeiro passo é simples, porém brutal. Cale-se quando sua vontade gritar por resposta. Isso exige força, porque tudo em você vai querer reagir, vai querer se justificar, vai querer provar que está certo. Mas esse desejo é veneno. Cada vez que você cede a ele, revela que ainda está sob controle alheio, que ainda se importa com o que pensam, que ainda está jogando o jogo deles. O verdadeiro silêncio nasce apenas quando você mata essa necessidade. Quando você entende que não deve nada a ninguém, que a verdade não precisa ser dita para existir. A segunda arma do silêncio é a observação. Enquanto outros falam, se perdem em explicações e tentam preencher o vazio com palavras, você escuta. Mas você não escuta como quem espera a sua vez de falar. Você escuta como um caçador escuta os passos da presa na floresta. Você percebe os medos escondidos nas entrelinhas, as contradições sutis, as inseguranças disfarçadas de arrogância, e você armazena tudo isso, porque quando você falar, se falar, será cirúrgico. Será com a precisão de quem domina o território emocional do outro. A terceira arma, o tempo. Aprenda a deixar o silêncio durar. A pausa é elemento de tensão, e tensão é poder. Enquanto a outra pessoa fala, esperando sua reação, e ela não vem, ela experimenta um colapso interno. O desconforto cresce. A mente dela começa a preencher o vazio com suposições, medos, paranoia. Um simples olhar seu, acompanhado de silêncio, pode ter mais impacto do que 10 frases bem formuladas. A quarta arma, a imprevisibilidade. Quando você domina o silêncio, você se torna imprevisível. E o imprevisível sempre é temido. Porque as pessoas não sabem o que esperar de você. E quando não sabem o que esperar, perdem a vantagem. Ficam cautelosas. Começam a medir cada palavra. Você inverte a lógica da interação. De reativo, você se torna o centro gravitacional da conversa. Nesse ponto, o silêncio não é ausência, é puro domínio. Mas cuidado, não confunda silêncio com passividade. Nietzsche nunca foi defensor da fraqueza. O silêncio de que estamos falando aqui é ativo, tenso, carregado de intenção. Você não está se retraindo, você está se preparando, escolhendo, se posicionando, com um tipo de força que não precisa ser exibida para ser sentida. E quando o momento certo chegar, o momento em que o silêncio já disse tudo o que precisava, você pode falar. Uma única frase. Um comentário preciso. Algo que encerre a discussão não porque foi mais alto, mas porque foi mais verdadeiro. Mais profundo, mais inegável. Mas há momentos em que o jogo não é apenas sobre vencer. É sobre sobreviver emocionalmente. Há situações em que as pessoas não estão apenas debatendo com você. Elas estão te usando, te manipulando, te drenando, e você, sem perceber, está entregando seu poder todos os dias. Está sendo dominado sem que uma única palavra precise ser dita. E é aí que entra o ponto mais sombrio desta jornada. Quando o silêncio deixa de ser estratégia e se torna grito silencioso de alguém que perdeu o controle da própria vida. Porque enquanto você pensa que está evitando conflitos, alguém pode estar construindo um império sobre o seu silêncio. E Nietzsche já sabia disso. Existe algo mais perverso do que ser silenciado? É ser condicionado a pensar que o silêncio é sua única opção. Que engolir sua raiva, ceder em discussões, evitar conflito a todo custo, é sinônimo de maturidade. Que permanecer calado é sinal de equilíbrio. Mas e se eu te dissesse que isso pode ser uma armadilha? Que muitas vezes, esse tipo de silêncio não é sabedoria. É submissão disfarçada. Nietzsche viu isso com clareza brutal. O que você chama de paz, frequentemente, é apenas sua rendição domesticada. Você já percebeu como algumas pessoas se aproveitam da sua calma? Da sua capacidade de ouvir, de relevar, de evitar confronto? Elas empurram as ideias delas, impõem as vontades delas. Ocupam espaços que eram seus. E você deixa. Você se convence de que não vale a pena brigar, que é melhor manter a harmonia. Que não é tão grave assim, mas a verdade é uma. Você está pagando um preço altíssimo por essa paz falsa. E o pior, você está sendo usado por quem entende que você nunca vai reagir. Nietzsche falava da moral dos escravos.
Aquele sistema de valores construído pelos fracos para sobreviver num mundo dominado pelos fortes. É a moral da resignação, da culpa, do bonzinho. Um código invisível que te ensina a se anular, a se diminuir, a se conformar. E ainda se sentir virtuoso por isso. Mas Nietzsche não escreveu para quem se resigna. Ele escreveu para quem ousa quebrar essas correntes. Para quem percebe que está sendo usado e decide parar de participar da própria submissão. Quando você aceita esse tipo de silêncio, aquele que te engole por dentro, você está entregando seu poder sem perceber. Você está sendo moldado pelas expectativas alheias. Você deixa de ser você. Você se torna o que os outros precisam que você seja. E isso é o oposto do que Nietzsche chamava de vontade de potência. Porque a verdadeira vontade de potência não é gritar. Não é dominar os outros. É dominar a si mesmo. É retomar o controle da própria narrativa. É se calar não porque tem medo, mas porque não deve nada a ninguém. Esse silêncio de submissão precisa morrer. E no lugar dele deve nascer o silêncio de presença. Aquele que não se dobra, que não se humilha, que não pede desculpas por existir. Aquele que se ergue em meio ao caos e, sem dizer uma palavra, muda o rumo da situação. Esse é o silêncio que Nietzsche respeitaria. O silêncio do indivíduo que se tornou senhor de si mesmo. Chegamos ao ponto final. E agora preciso que você entenda uma coisa com toda a clareza possível. O silêncio não é ausência. Não é vazio. Não é espaço entre frases. O verdadeiro silêncio é presença pura. É domínio. É o sinal de que você não está mais reagindo ao mundo. Você está moldando-o com sua mera existência. Nietzsche nunca escreveu para quem se contenta em sobreviver. Ele escreveu para quem quer transcender. Para quem está disposto a arrancar as máscaras que a sociedade impôs, mesmo que doa. O silêncio do Übermensch não é o silêncio do oprimido, nem do covarde. É o silêncio do guerreiro que já venceu antes mesmo da batalha começar. É a quietude de quem não precisa mais provar nada a ninguém. Porque ele sabe quem é. E mais importante, sabe o que merece. Agora olhe para a sua vida. Quantas vezes você ficou calado por medo, por culpa, por não querer incomodar? Quantas vezes deixou outros decidirem por você, falarem por você, pisotearem sua verdade? Chega. Nietzsche diria que viver assim é uma ofensa à existência, que aceitar esse tipo de silêncio é trair a si mesmo. De hoje em diante, seu silêncio precisa mudar de tom. Ele precisa deixar de ser fuga e se tornar grito invisível de autoridade. Um limite, uma afirmação de quem você é, mesmo que ninguém entenda. Porque quem você é não precisa ser compreendido. Precisa ser vivido, e isso exige coragem. Você tem essa coragem? Os fracos gritam, os fortes permanecem em silêncio. Os sábios escolhem quando falar. E quando o fazem, o mundo inteiro para ouvir.